De volta com os comentários do empresário Roberto Cavalcante aqui nos estúdios. Doutor Roberto, a gente encerrou o último bloco falando aí das expectativas do empresariado, da força que o empresariado tem. Muitas vezes ele se esforça, inclusive, financeiramente para manter o seu negócio aberto, para manter novos empreendimentos. Mas aí ele sofre uma série de ataques, seja internos ou externamente. Externamente ele não tem nem controle. Por exemplo, a gente vai voltar aqui um tema que a gente já falou várias vezes, que é a história dos roubos generalizados, que pode ser até não seja no empreendimento dele, mas que indiretamente prejudica o negócio que ele tem, que ele mantém. Na verdade, o país como um todo, a própria Paraíba, a cidade de João Pessoa, é vítima, na minha opinião, das consequências da impunidade. Na hora que você tem impunidade, o inimigo da boa-fé, o inimigo da seriedade, o inimigo ele se sente muito confortável. Eu recentemente passei, há 2 dias atrás, ali ao lado dos viadutos das Sete Lagoas, e me deparei com uma fila imensa de carros da Energisa e de prestadora de serviço, aqueles carros que tem as escadas em cima e são carros que operam na montagem e reparação de linhas elétricas, telefônicas e tal. Aí eu procurei saber o que era. Era, na verdade, repondo um roubo grande de cabos elétricos, de fios, que aconteceram no fim de semana passado naquela região. Eles estavam ali, na verdade, remontando. Mas veja a dimensão do dano causado. Porque você, quando arrasta uma rede elétrica ou uma rede de cabos para o chão, você está ali misturado. Telefonia, está ali fibra ótica de canais digitais, você tem a própria eletricidade, você tem outra coisa. Quando eles destroem uma rede, muitas vezes para pegar gramas de metais que no mercado está com preço supervalorizado. Mas meu espanto é, na verdade, nós não termos campanhas que proporcionam, junto com a opinião pública, nós sermos parceiros de evitarmos isso. Porque, na verdade, sempre vaza alguma coisa. Para onde é? Você rouba, por exemplo, tampas que nós encontramos em diversas ruas com galho de mato enfiado, uma madeira e tal, porque roubaram a tampa do esgoto, a tampa da água e tal. O que é isto? Isso é porque existe um mercado comprador. O ladrão aí está porque ele tem a facilidade de ter um receptador que vai intermediar a venda para uma metalúrgica, para uma empresa, uma fundição e tal. Essa cadeia, com um mínimo de inteligência, com um mínimo de trabalho de policiamento, ela é realmente desmanchada, desmantelada. E o que nós assistimos é o total liberdade de agir em todos os bairros, em todas as coisas, desse tipo de roubos. Eu estou me dedicando a isso para não estender outros malfeitos e tal. Então, eu acho que você me faz a pergunta como empresário. Isso. Uma das preocupações nossas é que não haja, em futuro, um desmantelamento social, no sentido de, baseado na impunidade, porque você assiste países, outros no mundo, na qual a população tem um profundo respeito às normas, é perfeito, às regras. Tá aí, posso citar a China, por exemplo, que muitas vezes é falada no tocante à sua parte ideológica, tal, mas na China, se você disser para um cidadão que ele não deva sair de casa, se ele sair de casa, a punição dele é exemplar. Em outros países também, você já chega em Singapura, por exemplo, você também tem normas, você não pode mastigar chiclete. Pronto,
O país diz, não, aqui não tem... Por quê? Porque estava danificando os tapetes, danificando as cerâmicas, dos pisos dos museus, das ruas, das calçadas, tal. Então lá não pode goma de mascar, chiclete, você não pode mastigar, não pode usar, não pode, é proibido. É uma coisa insignificante, não é verdade? É verdade, não tem, verdade. Porém serve de referência. Você imagine, se é proibido e tem que se obedecer não mastigar chiclete, você, N outras coisas, na hora que diz para não fazer, não faz. Eu assisti um exemplo, no aeroporto de Singapura, você pega uma lista amarela antes dos balcões de imigração, ninguém ousa passar aquela lista. Tem um soldadozinho lá na linha do horizonte, tomando conta, mas a população tem a consciência de que aquilo, você não pode ultrapassar aquela linha. É uma transgressão. Então, o Brasil de hoje não tem linha. O Brasil hoje, você está um país na qual muitas vezes até as referências são as referências dos que roubam. Então, é muito difícil você ter esperanças em um Brasil que se agigante na potencialidade que ele tem. Porém, hoje, o Brasil e o empreendedor tem que acreditar no país. Eu sou favorável a nós acreditarmos no nosso país. Vamos falar aqui um pouco também de Copa do Mundo, que começa pra gente, efetivamente, já. Começa já com o jogo do Brasil contra a Sérvia. E a gente vê aí também exemplos de nações pequenas que estão nesse processo de globalização, inclusive nos esportes. Eu tenho assistido com muita alegria, na verdade, essa semente plantada, vamos chamar de globalização do futebol, jogos recentes, Uruguai exatamente. Com o Japão. O Japão ganhou da Alemanha, a Arábia Saudita Japão ganhou da Alemanha, ganhou o Japão da Alemanha. Argentina. Você veja, países que supostamente eram pequenas potências de futebol, mas a sementezinha, quando você vai no Japão, foi Zico que colocou. O futebol nos Estados Unidos foi Pelé que foi lá e colocou. Então eu assisto esses embates de grandes potências do futebol com nações mais simples, vamos dizer, menos prestigiadas, mas que muitas delas, a semente inicial foi plantada por técnicos ou por jogadores brasileiros. Inclusive paraibanos, né? Inclusive paraibanos. Hulk é um exemplo, também na China, em vários países que ele já jogou. Então ele deixa a marca. Quando deixa a marca, quando você deixa o DNA do futebol brasileiro, você consegue sucesso. Lá na frente nós vamos ter que enfrentá-los. Esses dragões, esses leões produzidos pela nossa cultura futebolística. Mas eu acho que cada ano a Copa do Mundo se torna um espetáculo mais bonito, porque exatamente há esse fator surpresa, que é o surgimento de países que não estavam credenciados. Não era uma Inglaterra que criou o futebol. É verdade. E cada edição da Copa os embates vão ficar mais difíceis ainda, cada por conta vez dessa mais. Globalização. Eu vestir a camisa da seleção brasileira e enfrentar o Uruguai, para a geração dos meus pais, era terrível, porque eles foram vítimas da Copa de 50, na qual choraram até... exatamente. Até não mais acabar. Mas, na verdade, nós hoje encontramos o Uruguai sem condição de ultrapassar uma seleção que talvez como a Coreia estivesse no ranking dos seleções. A Coreia, futebol da Coreia, sim, futebol da Coreia, rivalizando. Se fosse um empate entre Brasil e Uruguai, era muito dentro da expectativa. Mas o Uruguai empatar com a Coreia é essa novidade, e dentro dessa novidade, desse coquetel de talentos, tem o Brasil criou a semente, colocou no mundo esses espetáculos que é o futebol brasileiro, que é o mais bonito do mundo. Ok. Doutor Roberto, quinta-feira de volta. Quinta-feira de volta, o tempo corre. Corre muito, é verdade. Vamos lá. A organização social Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais, seu presidente Luiz Antônio de Araújo Ramalho e o ex-secretário de Educação do Estado, Alessio Trindade de Barros, foram responsabilizados solidariamente pela devolução de R$ 352.571,43.
Esse valor corresponde ao detectado pela auditoria do TCE em irregularidades. A decisão do Tribunal de Contas do Estado veio com a apreciação da inspeção especial realizada no contrato de gestão entre a Secretaria e a Organização Social, que tinha um prazo de 2 anos. O relator do processo foi o conselheiro Nomidano Diniz. Ele também imputou débitos de R$ 55.159 ao presidente da Organização Social, relativos a despesas não comprovadas. O Tribunal de Contas também ainda emitiu um parecer que dá um prazo de 60 dias para a devolução desses valores aos cofres públicos. Também aplicou multas no valor de R$ 38 mil ao presidente da OAS e R$ 8.600 ao ex-secretário Alessio Trindades. E mais ainda R$ 3 mil ao secretário Cláudio Furtado, já que o TCE entendeu que ele dificultou o controle e fiscalização dos gastos.